esse sobrinho querido com essas limitações, eu olho em tudo o problema dele. Então, eu fico preocupado, vereador, com a calçada, com o acesso das pessoas, dos cegos ou com deficiência visual limitada ou não, deficiência de movimentos, com bastante carinho. Entendo sermos todos iguais, e isso é um aprendizado. E nós vemos, então, naquilo que seria, na verdade, um problema, uma fonte de trabalhar mais para as pessoas que não são sempre iguais a nós. Então, é muito prazeroso a gente poder transformar uma pedra numa escada, numa fonte de mudar o ponto de vista da gente. Isso é uma coisa muito importante. E fico muito satisfeito de poder trabalhar e participar de audiências públicas como essa. Inicialmente, eu gostaria de convidar para suas manifestações a senhora Mirela Balatório Roland Tosta, que é presidente da Associação de Mulheres com Deficiências de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todas as pessoas. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da equipe do vereador Otávio Tará, do próprio vereador. E estar aqui hoje é uma grande oportunidade para que possamos falar sobre o capacitismo e a inclusão da pessoa com deficiência. Como podem ver, eu estou fora do contexto porque a administração da Câmara Municipal, ela não providenciou uma mesa acessível para que eu possa ficar atrás de uma mesa. Isso, num evento como esse, é até engraçado, digamos assim. E eu sei que não foi a equipe do vereador, porque eles se esmeraram, se empenharam. Foi a administração da Câmara que não conseguiu encontrar uma mesa acessível para que eu pudesse participar junto com os demais atrás de uma mesa. Mas, enfim, a gente está aqui justamente para falar sobre, eu vou falar mais sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E a própria reforma dessa Câmara Municipal, ela foi uma luta das pessoas com deficiência, para que ela chegasse, não na perfeição, mas que ela possa receber as pessoas com dignidade e respeito e inclusão de todas as pessoas, porque aqui é a casa do povo. E sendo a casa do povo, ela tem que abrigar todas as pessoas. Eu tenho uma história engraçada, porque eu considero engraçada essa história na minha vida. Quando eu me casei e ia me casar pela primeira vez, eu trabalhava na CEMED, trabalhei a vida inteira na CEMED como funcionária pública municipal, e aí eu coloquei o convite do casamento no mural da secretaria. E aí uma pessoa passou, leu o convite e disse assim: puxa vida, se até ela consegue se casar, por que não eu? Isso é capacitismo. E ao contrário do que o ministro da Educação disse, a gente precisa estar junto na comunidade escolar. Não num gueto separado, porque a gente incomoda, entre aspas. Quem nos incomodam são as pessoas que nos enxergam diferentes. Quem nos incomoda, ou o que nos incomoda, é a falta de acessibilidade, a falta de inclusão. E nós, da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul, lutamos há 6 anos, firmemente, para que todas as mulheres, as mães de meninas, as adolescentes, possam ter um futuro, um presente melhor do que nós, que somos mais veteranas, né, Thelma, né, Aninha, Gláucia e as demais. Nós queremos um futuro inclusivo a todas as pessoas e, no nosso caso, a todas as mulheres com deficiências. Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Saúde, nós fazemos parte dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Mulher, e agora também vamos participar do pleito do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Somos utilidade pública municipal, estamos a caminho da utilidade pública estadual.
E a nossa visibilidade, ela existe. Fazemos parte também do Comitê de Acessibilidade da cidade de Campo Grande, do município de Campo Grande. Então, nesses 6 anos, nós ainda somos criancinhas, eu acho que nós ainda já somos adolescentes em termos de quantidade de anos, mas nós somos muito fortes, muito guerreiras, e não desistimos nunca, apesar de todos os reveses. Tanto é que estamos aqui hoje. E a Thelma foi uma pessoa fundamental na criação dessa comissão, à época em 2015, virou uma associação de mulheres de Campo Grande e agora somos uma associação estadual. Quando ela trabalhava na SAS, na COPED, junto com a Lúcia. E, particularmente, a minha vida mudou muito de lá para cá. Aprendi muita coisa sobre mim mesma. Aprendi muita coisa sobre o que eu vivi na minha vida e não sabia que era violência psicológica, violência física que sofri. E aprendi muito, estou ainda aprendendo muita coisa, muita coisa. E o que eu gostaria de dizer é que, apesar do que as pessoas pensam, como o próprio vereador falou agora, né, um depoimento forte sobre o seu sobrinho, que não é um peso, mas para muitas famílias ainda é um peso, justamente pela falta de oportunidade nas escolas, pela falta de trabalho, pela ausência da sociedade em oferecer locais acessíveis para essa pessoa poder ir e vir com dignidade, respeito e segurança. Estão me falando que eu só tenho 1 minuto. Então, diagnóstico não é destino e minha deficiência não me define. Muito obrigada. Gostaria agora de convidar para os seus apontamentos a senhora Aura Sena, que é presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o vereador Otávio Trade por mais esse evento, sempre trabalhando pela melhoria da qualidade das pessoas com deficiência. Ao vereador André, também, por essa participação, por esse apoio, que é muito necessário hoje para as pessoas com deficiência. Eu sou Áurea, como já foi dito, presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul, atualmente aposentada por tempo de serviço, trabalhadora assídua em favor da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desse país. Falar de capacitismo, né, retornar hoje, depois de tudo que passei, né, relembrar muitas coisas acontecidas e saber que ainda avançamos muito pouco na situação do preconceito em relação às pessoas com deficiência. Hoje eu, como presidente da associação, ouço muito depoimento de pessoas com deficiência e consigo perceber que nos lugares onde eu atuei, como trabalhador, como estudante na sociedade, ainda nós podemos conviver com situações muito difíceis de mudar, de melhorar. Poderia fazer uma fala aqui, apenas citar exemplos, modelos de situações acontecidas. Mas eu quero que junto com elas poder estar contribuindo para a gente melhorar. Porque hoje a necessidade maior de tudo isso, gente, é avançar. Estamos muito atrasados hoje. Não se concebe mais, em pleno século XXI, as pessoas com deficiência ainda estão vivendo o que a gente vive. E o ano passado estivemos num posto de saúde aqui de Campo Grande, resolvendo justamente uma questão capacitista. Uma pessoa com deficiência
um casal de deficientes que cuidava de sua mãe, que estava doente, precisando internar, e não tem. Eram os dois que moravam com a mãe. E a mãe passou mal, procurou o posto de saúde para ser atendida. E atendimento que é bom não acontecia, porque a cada profissional que eles passavam, que era encaminhado, a pergunta era sempre a mesma. Vocês não dão conta de cuidar da sua mãe, vocês precisam de alguém, e as pessoas não têm. Eu moro com a minha mãe o tempo todo, eu cuido dela na minha casa, ela adoece, eu preciso levar para o hospital. E eu chego lá, sou cobrada disso, como se a gente tivesse uma condição financeira. Todo mundo sabe aqui o valor de ter um cuidador para uma pessoa idosa. É caríssimo, eu sei disso, porque eu tive minha mãe, que eu cuidei dela esse tempo todo. Gente, preconceito chegou a ponto mesmo do casal pedir para a associação a intervenção, e fomos lá no posto de saúde conversar com o coordenador do posto. Eu quis falar com ele. E aí, quando você chega nesse ponto, que você chega nas pessoas, você vê uma mistura de falta de conhecimento, falta de interesse, de ter o conhecimento, porque quando você está na investidura de cargo de servidor público, você tem que saber que quando se fala de povo, fala de gente, fala de pessoas, entra tudo, não fica nada de fora. E, infelizmente, hoje os gestores públicos que eu observo, quando usa essas palavras, ele só vê mesmo as pessoas que não têm nenhuma deficiência, nenhuma outra necessidade. São as pessoas boas, as pessoas que, você entendeu? As pessoas com deficiência, idoso, outras pessoas estão de fora. Isso fica muito nítido quando você vai tratar do assunto. E aí eu fui explicar que a pessoa com deficiência cuida dos seus pais, às vezes moram sozinha, não tem ninguém. Ah, então vocês não têm ninguém. Então, vereador Otávio Trade, trago minha contribuição, que é interessante, é preciso. Treinamento, abrir os treinamentos, as informações. Eu tive observando... Já vou encerrar. Eu tive observando os treinadores, procurei o estado, o município, que tem as escolas de formação, de servidor. Eu acho muito frágil, deixa muito a desejar. Os treinamentos dos servidores públicos para o atendimento às pessoas, à diversidade humana, não tem. É muito frágil. Quando dá treinamento, é muito superficial e a necessidade é muito, muito grande. Aí quando você leva um questionamento, mas eles foram treinados. Aí você fala assim, como que foi o treinamento? Me explica, porque eu sou treinada. Eu fui pessoa que fui treinadora nas empresas que eu trabalhei. Eu sei o que é um treinamento. A gente passou um dia inteiro com eles dentro de uma sala, explicando, falando. Isso é treinamento? Dentro da administração, treinamento é a parte teórica e a parte prática. É muito fácil eu chegar, falar, e pronto, falei. Dali a pouco, se não tem a prática, tudo some, tudo desaparece, tudo se torna esquecido. E sem contar que tem ainda a concorrência, que é um outro fator dentro da inclusão que tem sido pouco observado e que pesa muito. E isso está em todas as etapas. Está no trabalho. Se o deficiente vai para o trabalho, ele enfrenta esses preconceitos da mesma maneira, ele não muda. Se ele vai para o atendimento, ele não muda. Se ele vai para o esporte, se ele vai para qualquer área que o deficiente vai atuar, são essas situações que ele enfrenta. E por um outro lado também chama atenção para as reabilitações. É preciso que as reabilitações sejam capazes de preparar as pessoas com deficiência para enfrentar esses preconceitos, porque eles não vão acabar, não vão tão cedo. Eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu decidi enfrentar.
Quando dizia que eu não podia, eu falava, então deixa eu te mostrar que eu mostro que eu posso. Aí, quando eu mostrava, eu podia, aí eu tinha o respeito. Tá? Então, gente, eu agradeço a oportunidade e coloco a associação, o meu nome à disposição, que for preciso, para estar contribuindo mais, que é muito importante isso, vereador Otávio Tradi. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, gostaríamos agora de convidar para os seus apontamentos a doutora Tânia Regina Noronha Cunha, que é presidente do Conselho Estadual de Pessoa com Deficiência e membro da Comissão de Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência da OAB de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar posso dizer com muito carinho, vereador Otávio Tradi, vereador André. Vereador Otávio Tradi foi meu vizinho antes de ser vereador. Então, eu acho que essa convivência comigo, com meu marido, que nós dois somos cegos, levou, com certeza, ele a compartilhar esta luta da pessoa com deficiência, porque realmente ele é um grande companheiro de luta nossa. Sempre está disposto a nos auxiliar, sempre está disposto a procurar acessibilidade, tanto para a pessoa cega, como para a pessoa surda, como as demais deficiências. Ele sempre está ao nosso lado. Então, eu quero apresentar os meus agradecimentos por essa oportunidade e agradecer o convite recebido. Realmente, as pessoas que me antecederam, como a Mirella, a Áurea, são todas companheiras de luta. E hoje, afinal de contas, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E nessa luta contra o capacitismo, nós temos que... O que significa o capacitismo para nós? É quando a sociedade desconhece a nossa capacidade. Ela nos dá um valor menor do que o valor das demais pessoas. Ela nos torna menos-valia em razão da deficiência. E quais os atos que a gente já enfrentou, e foram muitos, mas vou dizer alguns, os mais corriqueiros. Quando uma pessoa coloca um veículo no lugar destinado ao veículo de uma pessoa com deficiência, ele está sendo capacitista. Quando a gente chega num serviço notarial, e a gente vem lutando por isso já há muito tempo, e o tabelionato exige para a pessoa com deficiência, principalmente a visual ou a pessoa surda, testemunhas para que a gente assine uma escritura pública ou outro documento qualquer. Serviço notarial está sendo capacitista, porque a própria lei brasileira de inclusão, no artigo 83, já diz que o serviço notarial e de registros não podem nos tratar de maneira desigual, não podem nos tratar diferentemente dos demais, porque isto é discriminação.
E, além disso, no artigo 88, a discriminação é prevista como crime na Lei Brasileira de Inclusão. E quando a gente chega, como eu já cheguei, vou dar um exemplo meu, esse dia cheguei numa loja com um acompanhante e a pessoa, dei o meu cartão, ela me passou, colocou meu cartão na máquina e falou para meu acompanhante: você vai digitar a senha para ela? Aí eu falei: ué, mas ela não sabia minha senha, como é que ela vai digitar? Então, todos esses gestos, às vezes impensados, dos membros da sociedade, nos machucam. Porque a gente se sente inferior realmente. Né? Então, e muitas vezes, esses dias eu cheguei num banco com a minha filha, a pessoa falou, você vai assinar, falou para minha filha, você vai assinar por ela? Você é procuradora dela? Eu falei, se ela fosse minha procuradora, eu não precisaria estar aqui. Ah, mas a senhora é cega. Mas eu assino. Então, é uma coisa difícil, sabe? É uma coisa difícil da gente enfrentar. Mas e qual é a solução para esses casos? Estamos contando alguns, mas qual é a solução para esse caso? Eu penso, não sei o que os demais pensam, mas nós temos que partir para a informação. Para dizer que a pessoa com deficiência ou é professora, ou é advogada, ou é assistente social, tem várias profissões. Agora nós temos até pessoas como o doutor José Aparecido da Costa, que é cego, terminou o doutorado. Nós temos o Adriano, que é pessoa surda, terminou o doutorado. Então, há que informar a sociedade. Nós não temos outro caminho para que nós possamos eliminar o capacitismo. Muito obrigada. Gostaria de convidar agora para os seus apontamentos a senhora Gláucia Lopes, que é servidora pública federal, ativista e influência na área inclusiva. Boa tarde a todos e a todas presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer estar presente aqui, por ter esse debate sobre capacitismo e a inclusão da pessoa com deficiência. Primeiramente, para falar de inclusão da pessoa com deficiência, nós precisamos falar que nós não somos incluídos na sociedade, nós somos integrados. Nós vivemos em uma sociedade onde a inclusão ainda está muito longe do ideal. Por quê? Porque nós não temos como competir de forma igualitária aos demais. Porque não temos acessibilidade, nós enfrentamos dificuldades desde a entrada de um prédio. Em todos os lugares que nós temos que ir, nós temos que pensar umas 3, 4 vezes antes de ir, para ver se vai ser possível nós conseguimos estar ali de uma forma, vamos dizer assim, uma forma decente, uma forma que não sejamos humilhados, porque muitas vezes nós se sentimos humilhados por não poder estar ali e ser a pessoa diferente ali, simplesmente pelo fato de não ter acessibilidade, que é uma coisa que é lei, que deveria ser cobrada em todos os âmbitos da sociedade. Assim, e falar de capacitismos, nós não podemos... As pessoas muitas vezes nem sabem que estão sendo capacitistas nas suas atitudes. São falas, são
São questões que no meu caso, muitas pessoas me parabenizam por estar em algum estabelecimento. Isso é muito comum. Eu chegar num estabelecimento, eu não poder tomar um copo de água, eu não poder entrar porque eu não tenho acessibilidade nem para tocar a campainha. Eu chegar em uma loja, principalmente se eu estou acompanhada de outra pessoa da minha mãe, a pessoa simplesmente não se dirige a mim, se dirige à minha mãe, se dirige ao meu acompanhante. Então, assim, são inúmeras formas de capacitismos que nós enfrentamos no dia a dia. E a inclusão é assim, a inclusão é uma coisa que deveria ser tão natural, porque não é difícil se adequar às coisas. São questões fáceis, mas assim, a sociedade em geral acaba dificultando isso, colocando tudo como um empecilho, tudo como uma coisa muito difícil, e não é. Nós só queremos ser respeitados, termos dignidade de poder estudar, de poder trabalhar, porque muitas vezes nós não queremos ser a pessoa que tem que ficar em casa, porque a pessoa com deficiência é vista que muitas vezes que ele tem que estar em casa, só sentado ali. E não é, nós somos pessoas comuns como qualquer pessoa. Nós só precisamos de adequações para poder competir de forma igualitária a todos. E assim, outra coisa clássica do capacitismo é todas as pessoas rotularem a pessoa com deficiência como guerreira, como infantilizar a pessoa com deficiência, falar muitas vezes que o companheiro da pessoa com deficiência é um anjo na vida dele. E não, nós somos pessoas, como qualquer outra pessoa. A pessoa que está com a gente, se está namorando, se está casado, ele não está ali nos fazendo um favor. Ele está ali vivendo uma relação comum. Nós precisamos tirar essa mentalidade capacitista das pessoas, que nós somos merecedores só de dignos de pena. Nós não somos dignos de penas. Nós não queremos ser dignos de penas. Nós queremos apenas respeito. Respeito para poder lutar de forma igualitária. É isso que nós buscamos. E uma das formas eu vou falar alguns itens onde a gente pode se combater esse capacitismo. Primeiramente é informar. Ter debates como esses aqui, ter muito mais discussões. Temos que fomentar essas informações na mídia, que a mídia alcança um número gigantesco de pessoas. É nós influenciarmos as pessoas a seguir pessoas com deficiência, para saber como que é a realidade. Não usar estereótipos das pessoas com deficiência, que é o que eu já falei para vocês, que a maioria são tratadas como guerreiros. Ou muitas vezes eu, por ser pequena, a pessoa ou bate na minha cabeça ou aperta a minha bochecha. Então nós temos que tirar essa cultura. E debater mais esse assunto na família, em todos os meios de comunicação. E eu vou findar a minha fala aqui com uma frase que eu acho muito importante para todos, de que nós pessoas com deficiência, nós não queremos ser nem melhor, nem pior, nem mais, nem menos que os demais da sociedade. Apenas queremos ser respeitados e viver de forma igualitária a todos. Muito obrigada. Nós convidamos agora para suas manifestações o senhor Joel Faustino, que é o coordenador da CAPED, que é a Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Boa tarde a todas e a todos. Parabéns ao nosso vereador, essa grande iniciativa. E falar, poxa, onde que esse cara
é deficiente. Eu perdi a perna dia 1º/5/2009, né? Tinha tudo para ficar na minha casa, deitado, recebendo algum auxílio, mas eu escolhi vencer, superar todos os obstáculos que foi colocado na minha frente. Com a ajuda da minha família, que foi o principal de tudo, a minha esposa, o meu filho, eu dei a volta por cima, né? Quero agradecer ao nosso secretário por ter me escolhido para essa pasta tão importante. Muito obrigado pela confiança, secretário. Ao nosso prefeito, né? Tenho um carinho muito grande pelo nosso prefeito. Após assumir essa gestão, já passou vários prefeitos ali na prefeitura. Eu nunca vi, foi o único que quebrou todos os banheiros ali, colocou o banheiro acessível para as mulheres, cadeirantes e para os homens, né? Fico feliz por ter um prefeito que tem uma visão para a pessoa com deficiência. Tive a oportunidade de chegar ali em Brasília e poder falar que minha cidade está trilhando num caminho para acessibilidade. Com certeza, porque temos um homem com visão, um homem guiado por Deus. E cabe a todos os vereadores dentro de Campo Grande seguir esse caminho. Parabéns, vereador, novamente, né, por esse trabalho, essa visão que o senhor está tendo pela pessoa com deficiência. E eu digo mais, através do meu filho, eu não parei. Hoje eu sou o único técnico dentro de Campo Grande amputado. Tenho várias crianças dentro de Campo Grande, né, formado pelo meu projeto. E meu guri, passagem pelo Flamengo, pelo Corinthians, e agora firmado ali no Paraná, no time do Azures, no Marcelo do Real. Então, eu digo, tem como vencer todos os obstáculos, né? E agradecer. Estamos ali na secretaria, à disposição. O que precisar da minha ajuda, digo assim, não tenho uma estrutura, um estudo elevado como tantos, mas a minha vontade de trabalhar é gigante. Minha vontade de vencer, ninguém pode tirar de mim. Parabéns mais uma vez. Vereador, todos os meus amigos aqui, que estão aqui, que Deus vos abençoe grandemente a vida de vocês, e nunca deixe ninguém falar que você não vai chegar em lugar nenhum. Você só não chega se você ficar parado. Se você resolver vencer, você chega no lugar que você querer. Obrigado. Gostaria agora de convidar a professora Yara Yuri, que é coordenadora do Núcleo Paralímpico da Fundação Municipal do Esporte, para suas considerações. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao vereador Otávio Tradi, ao professor vereador André, e a doutora Tânia, uma amiga de longa data, de lutas, foi minha aluna, fui personal dela, faz tempo que eu não a vejo, ela e a filha dela. É um prazer imenso estar aqui. E todas essas mulheres dessa mesa que eu conheço, quero parabenizá-las por essa frente, que eu acho que nessa luta toda da pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, ela tem que lutar pelo espaço dela. E eu falo assim, se a mulher não empoderar a mulher, se a mulher não votar na mulher, se a mulher não acreditar na mulher, a gente não consegue ocupar o nosso espaço. E eu vou falar do esporte, que é a minha praia, que é a minha paixão, que é a minha vida, 21 anos, né, de estado, trabalhando com o paradesporto. E eu quero falar para vocês que a minha preocupação, quando a gente começou o Núcleo Paralímpico na FUNESP, foi oportunizar a criança na escola, que, como eu falei com o Otávio ontem, nas escolas regulares, nós temos as escolinhas de futebol, de natação, de voleibol, mas a criança com deficiência, ela não tem esse espaço.
Ela não tem para onde ir quando ela quer fazer uma modalidade. Então, quando eu peguei esse projeto na FUNESP, a intenção foi colocar o Parque Ayrton Senna e uma extensão lá na Vila Nasser para atender as crianças da rede municipal, principalmente, que faz, né, que é onde a gente está atingindo o maior número de crianças, para a prática do atletismo, da bocha, do futebol para paralisados cerebrais, que são as 3 modalidades que a gente está levando por enquanto lá. Até o parque está todo reformado com as piscinas, que aí a gente vai começar com a paranatação também. Visto o exemplo do nosso estado, que na Paralimpíada de Tóquio a gente veio aqui com 4 medalhas de ouro, que reforça e solidifica o nosso trabalho. Então, eu falo assim, o capacitismo, eu nunca consegui ver isso no meu trabalho, porque o esporte, ele tira dessa zona de conforto. E quando eu pego uma criança, ou um atleta igual a Aninha que está aqui, ou aqui o Joel, a gente já vem olhando assim, ó, nós vamos dar o possível, nós vamos fazer de vocês, trabalhar em cima daquilo que vocês têm condição. Então, eu nunca olhei com esse olhar dessa maneira, porque quando o professor de educação física olha para essa criança, a gente quer potencializar o que ele tem de funcionalidade motora, sensorial, e é isso que a gente faz. E esse projeto, eu quero muita ajuda do Joel, da gente levar também para lá o futebol de amputados. Por quê? Porque a gente precisa trazer essa criança para essa convivência e para o esporte, porque é onde a gente consegue essa igualdade. Onde a gente consegue, quando a gente vê um resultado, né, do Yeltsin, por exemplo, e hoje é aniversário dele, tá, gente? Ele começou na idade escolar, na Paralimpíada Escolar com a gente, e hoje ele quebrou um recorde, ele teve 2 medalhas, quer dizer, é uma pessoa que conseguiu ir além, porque ele acreditou na capacidade dele, no sonho dele. E a gente tem que fazer parte dessa conquista quanto educador. E eu falo, o profissional de educação física, no meu caso, na minha área, que é a especialização toda na educação física escolar adaptada, eu acredito sempre que o esporte faz a diferença, ele faz a inclusão, ele faz a integração e ele edifica a pessoa com deficiência na sua maior potencialidade. É onde a gente coloca a igualdade nos recordes, a igualdade na capacidade de vencer qualquer obstáculo. E aí o esporte dá isso. E aí a gente tem também exemplos aqui que vários. Inclusive, o menino foi o Bruno, é um deficiente visual, que é advogado, a doutora Antônia deve conhecer. Foi o mais jovem advogado a passar na prova da OAB. Ele começou no judô, mas ele não continuou. E foi o advogado mais jovem do Brasil a ser aprovado pela OAB. Então, eu falo assim, a atuação da pessoa com deficiência nos mais diversos segmentos da nossa cidade existe, é de fato uma coisa que é uma situação que as pessoas não têm conhecimento. A gente que milita na área, a gente conhece muita gente. Hoje, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro é um deficiente visual, advogado. O vice-presidente é o Johansson, ex-atletas, é deficiente físico. Então, eu falo assim, nós temos muita gente atuante nessa área. Mas o problema é que a sociedade é que não conhece. Nós que militamos nesse segmento, a gente sabe quem são. Aqui nessa mesa eu conheço todo mundo, então eu falo para vocês, vamos dar voz e visibilidade às pessoas com deficiência. A gente precisa disso. O esporte é uma porta muito, muito, muito forte para isso, que quebra todas essas barreiras. E o Joel está aqui para falar que o futebol de amputados, ele está atuando lá. E você, Otávio Tradi, conheceu o Marcos dos Santos Ferreira, que é um atleta paralímpico do futebol de paralisados cerebrais. Ele esteve aqui com você numa live. Então, eu falo, gente, aqui nós temos a Ana Serpa, atiradora, tiro esportivo. Então, eu falo assim, nós temos condições, tá? E temos que apoiar essas pessoas e todo esse segmento dentro da sociedade que merece nosso respeito e a nossa dignidade. Muito obrigado. Gostaríamos agora de convidar a senhora Elizabeth Coutinho de Luca
que é chefe da Divisão de Educação Especial da CEMED e mestra em Educação, para suas considerações. Bom, boa tarde, quero agradecer o convite, né, e a possibilidade de mostrar, né, o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo, né, criando políticas educacionais para superar esse capacitismo, o preconceito e favorecer a acessibilidade e a inclusão no ambiente escolar. Hoje nós temos, na nossa rede, temos matriculados 2.786 alunos com deficiência. Então, para normatizar tudo isso e garantir que todos os direitos sejam respeitados, nós criamos algumas normativas. Uma foi a Resolução 188, que nós criamos em 2018, instituindo equipes próprias da CEMED, equipes específicas para realizar o atendimento nas unidades escolares, atendendo as famílias, os alunos, os professores, toda a equipe técnica, promovendo essa acessibilidade, uma maior acessibilidade e inclusão dos alunos. A resolução estabelece como é a atuação das nossas equipes, como é a atuação dos profissionais que trabalham nas escolas, auxiliando na inclusão dos alunos especiais, que são os nossos profissionais de apoio. Entre eles temos o intérprete, nós estamos aqui agora o tempo todo 2 intérpretes interpretando a nossa fala, dando acessibilidade de comunicação às pessoas com surdez, promovendo essa acessibilidade de comunicação. Então, nós temos hoje mais de 80 intérpretes na nossa rede para atender os nossos alunos com deficiência auditiva. Nós temos os profissionais, os APs, nós temos que são os assistentes educacionais inclusivos. Nós temos vários profissionais de apoio para auxiliar na inclusão desse aluno com deficiência dentro da sala de aula e no ambiente escolar, promovendo a acessibilidade dele, não apenas a móveis, rampas e corrimões, mas ao currículo escolar e ao conhecimento, adequando atividades ao seu nível de desenvolvimento, porque cada pessoa é única e ela tem habilidades próprias, né? E habilidades que ela já possui e habilidades que ela necessita adquirir, que precisam ser levadas em consideração e respeito. Hoje, saiu no Diário Oficial uma nova resolução nossa, a Resolução 227, que cria o Grupo de Atendimento Psicopedagógico, GAPSE, onde nós estamos disponibilizando atendimento psicopedagógico nas 7 regiões da cidade. Estamos realizando em torno de 850 atendimentos mensais para as pessoas com dificuldades de aprendizagem, porque esse também é um público que fica à margem, discriminado, porque ele não é um aluno com deficiência, mas ele não tem sucesso escolar, então se torna um aluno invisível. E, percebendo isso, nós criamos o GAPSE, o Grupo de Atendimento Psicopedagógico, para ajudar essas crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagens, impedindo a evasão escolar dessa criança, melhorando a autoestima dela, incluindo ela socialmente. Então, estamos felizes hoje com a publicação da resolução que normatiza todo esse atendimento. Na Secretaria de Educação... Obrigada. Na Secretaria de Educação, nós dividimos as nossas equipes em baixa visão e cegueira, para deficiência auditiva e surdez, a equipe que atende as crianças com autismo e a equipe de tecnologia assistiva. Por que nós dividimos desta forma? Para atender os alunos na sua maior especificidade. Então, hoje nós tivemos um problema aqui, que a Mirella relatou, de tecnologia assistiva. Né? A altura da mesa não estava adequada. Quando eu me sentei aqui, ainda comentei com o professor André. Falei, como que a Mirella vai sentar? A mesa não está na altura dela. Daí, né? Então, são coisas que acontecem. Dentro de uma escola, de uma rede municipal, onde temos em torno de 110 mil alunos, sendo 2.780 com deficiência, nós temos que estar muito
muito atento a isso, promovendo a acessibilidade desses alunos. Nós temos mais de 500 alunos que usam cadeira de rodas, que têm deficiência física. Então, as nossas equipes, elas vão lá olhar a altura da mesa que a criança está sentada, se ela precisa de apoio plantar para colocar os pés, se ela consegue segurar o lápis ou a caneta, se ela não precisa de um engrossador de lápis, se para comer é necessário que ela tenha uma colher com curva, qual é a acessibilidade que ela precisa? Ela precisa de acessibilidade de conteúdo, ela precisa de prancha de comunicação, ela precisa de... Então, nós temos uma equipe apenas para fazer isso, quer dizer, apenas não, são 2.700 alunos, né? É bastante. Mas a Secretaria Municipal de Educação pensa e sabe a importância de sermos uma rede inclusiva, para vencermos isso que está acontecendo aqui. Eu ouvi as pessoas dizendo das suas dificuldades, das suas angústias, dos seus medos, das suas dores. Se as nossas redes escolares forem inclusivas desde o princípio, a mentalidade das pessoas vão se construindo de forma diferente. Tá? Então, nós fazemos questão de sermos uma rede inclusiva e hoje nós temos em torno de 1.000 profissionais na rede para auxiliar na inclusão dos alunos com deficiência. Então, obrigada, que meu tempo esgotou. Obrigada. Gostaria agora de convidar o senhor Gabino Lima, que é subsecretário da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, para suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, o vereador Otávio. Boa tarde, o André Luiz, vereador. Boa tarde, minha amiga Thelma, que é a subsecretária da pessoa com deficiência. O que estou fazendo aqui? Sim, estou fazendo aqui porque eu acho que a pessoa idosa, ela vai ter uma deficiência. Essa deficiência não é que ela seja primária, mas pode ser secundária. Essa é a minha teoria. A Thelma nós estamos vizinhos, praticamente assim, nós estou dizendo vizinho, porque nós estamos na subsecretaria criada pelo governador Reinaldo Azambuja, que teve uma sensibilidade de criar essas secretarias, essas subsecretarias vinculadas à Secretaria de Cidadania e Cultura. Então, nós estamos feito um tipo de parceria, porque a pessoa idosa, ela tem quase as mesmas dificuldades de acessibilidade, as calçadas, o meio de transportes, qualquer situações assim que se passa dentro de prédios. E nós temos essa mesma dificuldade. E com isso, eu acho que essa importante vínculos que nós estamos hoje constituindo com a Thelma. Uma pessoa guerreira, uma pessoa que eu sinto agora, que estou conhecendo, e sinto outra coisa. Nós estamos com 60 dias com essa subsecretaria, vereador. 60 dias. Eu vejo aqui, você tem mais de 12 leis, aqui nesse relatório, para as pessoas com deficiência. Ótimo trabalho. De parabéns. Isso que nós estamos precisando também, tanto quanto a pessoa idosa. Que eu sei que aqui tem o João Rocha, que é muito voltado à sensibilidade com as pessoas idosas. E isso aqui, que eu estou lendo aqui, está na minha frente, é bem-vindo a todos que têm essa dificuldade. E você está de parabéns. Eu estou aqui só vim apoiar e apoio sempre a Thelma, essa amiga que estou conhecendo agora nesses últimos 60 dias. E eu acho que é muito gratificante acompanhá-la. E vocês estão convidados também, agora para dia 1º de outubro, nós temos o Dia do Idoso também. Quando hoje é o dia da pessoa com deficiência, nós temos o Dia do Idoso, dia 1º de outubro. Nós vamos fazer um evento na Praça de Coelho.
junto com o PROCON, porque nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos preconceito também. Essa população que mais cresce no mundo, que é a pessoa idosa. Está faltando esse lado mais, com mais cuidados, porque daqui um pouco nós estamos de igualdade. Tanto não vai ter mais... esse país, para começar, esse país não é mais um país jovem, como nós dizíamos. Hoje nós estamos adultos. E isso está se dobrando. Igual a pessoa com deficiência. Hoje, ela está aí, ó. Ela está procurando seus direitos, buscando seus lugares. E meus parabéns por esse evento. E você também, Thelma. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar a senhora Sara Santos de Jesus, que é jornalista e influência, para suas considerações. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição primeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, escuros. Estou com uma máscara branca N95 no rosto, com uma camisa cor vinho, à lateral esquerda da mesa. Agradeço aos vereadores pelo convite e também às meninas da assessoria que foram sensacionais com a gente. E, bom, eu sou a Sara, sou jornalista, hoje atuo como assessora de imprensa na CACEMES e também desenvolvo um trabalho na internet falando sobre o universo das pessoas com deficiência. E aí, há uns 2 anos, eu venho desenvolvendo esse trabalho que eu gosto muito. E pensei muito em declinar esse convite, porque no domingo, nesse último domingo, meu avô faleceu. E aí pensei, meu avô se chama Valdo Batista Dias. E aí pensei, ele foi um cidadão campograndense aí por 68 anos, trabalhou na ferrovia, um senhorzinho adorável, e ele gostaria muito de me ver aqui falando sobre as minhas vivências como pessoa com deficiência. Então, fica aqui a minha homenagem. E aí, já indo para o nosso assunto, né, falando sobre capacitismo, o tema dessa audiência, é legal a gente primeiro definir o que é capacitismo. Então, o capacitismo é, basicamente, o preconceito contra a pessoa com deficiência. Para a gente exemplificar aí, a gente pode colocar que o capacitismo está para a pessoa com deficiência da mesma maneira que o machismo está para a mulher, que o racismo está para a pessoa negra, que a homofobia está para a comunidade LGBTQIA+. E aí a gente se pergunta, né, se o capacitismo machuca tanto uma pessoa com deficiência quanto outros tipos de violência machucam outras minorias sociais, por que a gente não vê a mesma abordagem na sociedade? Por que a gente não vê o mesmo apelo para se falar sobre isso, né? Eu acredito que essa seja a primeira audiência pública sobre esse assunto em Campo Grande, talvez no estado seja uma das primeiras vezes que se abordam essa questão. Só que a violência contra pessoas com deficiência existe há muito tempo, né? O capacitismo aí está aí machucando pessoas com deficiência há muito tempo. E a gente precisa falar sobre o preconceito não só quando ele acontece de maneira explícita, quando uma pessoa sem deficiência aponta para uma pessoa com deficiência e tem ali um preconceito mostrado, um preconceito muito claro. A gente tem que falar sobre o capacitismo velado, porque é isso que tem acontecido há tanto tempo e é isso que coloca as pessoas com deficiência à mercê da sociedade, nas suas casas, sob o cuidado da sua família, não porque elas querem ou porque elas não tenham a condição de conviver socialmente, mas porque lhe faltam condições, porque falta acessibilidade e porque falta não só acessibilidade, mas um pensamento inclusivo entre outras pessoas sem deficiência. Né? A gente teve aí recentemente, a Mirella citou o nosso ministro da Educação, que fez uma fala super infeliz, falando que pessoas com deficiência não podem ocupar a mesma escola, o mesmo ensino que pessoas sem deficiência, porque vão atrapalhar os colegas, né? E aí, dentro da nossa luta, a gente tem um lema, assim, que é uma coisa muito forte, que é o nada sobre nós sem nós. Não façam políticas públicas para a nossa comunidade sem nos consultar. Obrigada. Não falem sobre a gente sem nos consultar, sem saber o que é acessibilidade, né? Eu, como pessoa com deficiência aí há 23 anos, tenho vivências que uma pessoa sem deficiência não vai entender. E está tudo bem. Só que
que já que a gente não tem representatividade quase que nenhuma, e aí eu já até uso como um exemplo, no mercado de trabalho, pessoas com deficiência são menos de 1%. Menos de 1%. Onde que estão essas outras pessoas? Então, se a gente já tem uma representatividade tão pequena, que pelo menos nós tenhamos pessoas que nos representem de maneira correta, que perguntem para a gente, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso fazer essa ponte entre você e a sociedade? E aí, usando esse exemplo do ministro da Educação, novamente com essa fala super infeliz, eu tenho certeza absoluta que ele não consultou nenhuma pessoa com deficiência. Porque nenhum aluno com deficiência reafirmaria isso, de que atrapalha os colegas sem deficiência. Né? Eu estudei aí a minha vida inteira em instituições públicas, no ensino municipal, no ensino estadual, depois cursei jornalismo em uma universidade pública, só fui estudar em instituições que não fossem públicas na pós-graduação. E eu posso dizer que tive muitas dificuldades, inclusive achei muito legal a fala da secretária de Educação Especial, de ver que a gente está tendo essa iniciativa, porque para mim, assim, foi muito duro o meu ensino, foi muito duro. Eu não fiz educação física em nenhuma aula. Sendo que eu tenho condições. Hoje eu faço pilates, viro de cabeça para baixo, viro para lá, viro para cá. Só que eu não tive essa vivência. Então, o meu conhecimento corporal é mínimo, sabe? Eu não tive acesso a muitas coisas por ter uma deficiência. E é muito bacana ver que hoje a gente tem vereadores dispostos a falar sobre isso. A gente tem políticas públicas na educação relacionadas a isso. É muito bacana a gente ver que não estamos mais apenas olhando para muros, mas estamos construindo pontes para fazer um futuro mais inclusivo. E eu gosto muito de falar, gente, o futuro é das pessoas com deficiência. Então, eu agradeço a vocês, eu espero que essa seja só uma faísquinha aí de um incêndio enorme que a gente vai ver, que vai fazer uma sociedade melhor para as pessoas com deficiência. É isso, muito obrigada. Gostaria agora de convidar a senhora Thelma Nantes de Matos, que é subsecretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos, todas, pessoas, telespectadores que compõem essa mesa de autoridades, falando com muita propriedade da nossa realidade. Parabenizar o vereador Otávio, o vereador André, por estarem aqui conosco e, principalmente, por apresentar essa pauta tão importante para nós, pessoas com deficiência. Quero ressaltar a importância do dia. Nós hoje estamos vivendo o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em 82, o grupo de pessoas com deficiência ainda precisava muito de lutar bravamente para que as legislações estivessem ali prontas. E acreditava, na época, que quando nós estivéssemos com as legislações prontas, o problema seria resolvido. E hoje nós temos uma convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, nós temos uma lei brasileira de inclusão, e nós, pessoas com deficiência, ainda precisamos aí lutar muito para a nossa inclusão, para a nossa acessibilidade. É uma realidade que nós vivemos. Estou aqui representando a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência, que foi recém-criada, estamos estruturando e vamos dialogar muito, porque tem o dever de articular, mobilizar e dar visibilidade às pessoas com deficiência. Então, nós estamos aqui para movimentar e nós precisamos da ajuda de todas as pessoas. Para que aconteça, as pessoas com deficiência têm que sair à luta. Como há 20, 40 anos atrás reivindicamos as legislações, hoje nós precisamos reivindicar que aconteçam as políticas públicas, que elas cheguem até as pessoas com deficiência. É um momento tão difícil e tão importante como há 20 ou 40 anos atrás, porque nós temos uma lei que nos garante, mas precisamos executar
isso em políticas públicas. É muito bom saber que acontecem essas políticas em âmbito municipal. Nós sabemos que não é fácil implantar, não é fácil realizar, mas nós temos profissionais fantásticos que não têm capacitismo como no seu olhar, né? E voltando às legislações, a palavra capacitismo não é escrita nas legislações, mas ela está prevista, sim. Assim, bem de uma maneira didática, a gente precisa pensar que capacitismo, ele significa discriminação, isso significa levemente o preconceito, mas a realidade é a discriminação. E a discriminação é crime. A discriminação é crime. Então, sendo assim, capacitismo é crime, vamos tomar muito cuidado. Só que de forma velada é o que acontece todos os dias nas nossas vidas. Infelizmente, de forma velada, algumas vezes de forma explícita, nós vivemos esse capacitismo. Nós somos consumidores, como foi registrado alguns exemplos aqui, e raramente as pessoas que vão nos atender dirigem-se a nós enquanto consumidores. Dirigem geralmente a pessoa que está ao nosso lado. Eles estão nos discriminando. Eles estão falando, olha, você é uma pessoa com deficiência, então quem vai responder por você é a pessoa que não tem deficiência. Isso dói muito, mas para as pessoas que já estão calejadas nessa realidade, não dói tanto. E a gente vai lá e faz praticamente uma palestra para essa pessoa. E isso é rotina na nossa vida. Por que não confiamos nos profissionais com deficiência? A Sarinha acabou de dizer que 1%. São dados estatísticos. Por que são poucos empregados? Eu pergunto, você contrataria um assessor com deficiência? Aos vereadores, aos deputados, às empresas? Às vezes eu vou ouvir que não, ou que sim, mas e daí? Quantas pessoas com deficiência têm no emprego com a qualidade melhor, digamos assim? São oferecidos os subempregos. Isso é capacitismo? Quando oferece para uma pessoa com deficiência um subemprego, é capacitismo. Então, nós precisamos mudar esse olhar. Nós precisamos olhar para a pessoa, para o profissional, para a criança, não para a deficiência. E é uma missão que nós vamos fazer como? Com informação, com sensibilização, com campanhas, com visibilidade. Eu tenho só 1 minuto a mais, mas eu queria dizer que até quando nós nascemos com deficiência, nós somos vítimas do capacitismo. A sociedade lamenta quando a criança nasce com deficiência. Isso dói para a família inteira. A mãe, quando a criança nasce sem um bracinho, ela esconde. Ela faz esse ato involuntariamente. Por quê? Porque ela não quer sofrer. É muito triste o olhar das pessoas quando não acredita. Então, nós precisamos acreditar um pouquinho nas pessoas com deficiência. Temos profissionais excelentes? Temos. Temos profissionais irresponsáveis? Temos. Mas vamos passar por um seletivo, vamos dar oportunidade para essas pessoas, vamos mobilizar para que a sociedade veja primeiramente a pessoa, o profissional, a criança. E quando nós ouvimos a professora Elizabeth falar que está tendo todo esse trabalho, a gente fica assim aliviada, com o coração muito feliz, que a gente sabe que as nossas crianças estão lá fazendo a educação física e sendo respeitadas e não estão sofrendo o que a Sarinha sofreu. Os livros, os recursos, as tecnologias, a tecnologia assistiva está chegando a essas crianças vão ter um futuro melhor. Isso é muito bom quando a professora Yara diz que o paradesporto está crescendo cada vez mais. Está crescendo, mas todos aqui sabem qual foi o sacrifício que eu venho de uma organização não governamental, do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, de longa data, o sacrifício que é para a gente realizar alguns trabalhos, alguns projetos.
Então, encarecidamente, vamos informar mais do que talvez assim conscientizar, né, que as pessoas têm, tenho consciência, mas eu não sou sensível, eu não faço. Eu tive uma capacitação, mas eu não estou exercitando aquela capacitação. Por quê? Porque não me interessa. Então, assim, é muito mais do que sensibilizar, conscientizar e informar. É quebrar as barreiras atitudinais que estão aí expostas e que nós não suportamos mais. E hoje é nosso dia de luta. E a nossa luta é essa. Chega de capacitismo, chega de preconceito, chega de discriminação. Muito obrigada. Gostaria agora de convidar o senhor Amadeu Borges, que é o subsecretário municipal de Defesa dos Direitos Humanos, para os seus apontamentos. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo momento e por tocar no coração de vocês, vereadores, para trazer em discussão uma pauta de extrema importância para a sociedade em que vivemos, principalmente para essas pessoas que fazem parte desse meio que nós estamos discutindo. Agradecer às autoridades, às pessoas que aqui compõem essa mesa, vereador Otávio, vereador professor André, à Câmara Municipal, ao prefeito Marquinhos Strade e a todos que aqui nos assistem, né? Pedir desculpa pelo meu atraso, porque quando a gente planeja muitas coisas, sempre acaba dando alguma coisa errada, né? Eu tive um problema com o meu carro, não ficou pronto na hora que o rapaz me prometeu. Tive que chamar um Uber, não tinha Uber na região, então é aquela coisa, sabe? Então peço desculpa pelo atraso. E no momento que eu estava esperando o Uber, eu comecei a rabiscar algumas coisas sobre o tema de hoje, né? A importância desse momento. E cheguei à conclusão de algumas coisas. É inadmissível, em pleno século XXI, em um momento que tanto se fala sobre inclusão, nós ainda termos e nos depararmos com esse preconceito, com essa discriminação e com essa falta de respeito para com as pessoas que são cidadãos também, que pagam seus impostos, que produzem, que vivenciam das mesmas coisas que os outros vivenciam, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas dores. É inadmissível nós nos depararmos ainda e termos que discutir sobre capacitismo, sobre racismo, sobre machismo. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos movimentar. E o capacitismo é assim como todos aqui disseram, é a discriminação, é o preconceito, né? É a falta das mesmas oportunidades, né? É o tratamento diferente ou indiferente. As pessoas que são como qualquer outras. E eu escrevi algumas coisas aqui, sentado, esperando o Uber, que eu faço questão de falar para vocês. Mas antes eu quero dizer uma coisa que desses dias para cá, eu comecei a ler muita coisa sobre capacitismo, sobre o tema de hoje. E vem de encontro com o que a nossa colega acabou de dizer sobre a questão do trabalho, a questão ela até perguntou se alguém contrataria um assessor, né? E eu li uma entrevista de uma empresária que ela é portadora de deficiência também. E ela precisava mudar de prédio, precisava sair daquele lugar que estava pequeno e ir para um lugar um pouco maior, para expandir a empresa dela. Não sei se alguém já leu essa entrevista. E lá ela tinha um funcionário cego e um outro funcionário, né, sem nenhum tipo de deficiência.
E ela resolveu mandar os funcionários visitar 2 imóveis. Um ela mandou a pessoa sem deficiência e outro mandou o cego. Pediu para ir visitar esses 2 imóveis. E no outro dia, os funcionários retornam ao trabalho e vão fazer o relato dos imóveis. O que não tinha deficiência falou: olha, o imóvel é bom e comporta a nossa empresa. Perfeito? Perfeito. O cego fez um relatório detalhado do imóvel. O imóvel é assim, tem acessibilidade, tem uma janela ampla que circula, tem uma ventilação boa, as portas são largas, tem banheiro com acessibilidade. Então isso só demonstra que a capacidade existe tanto para um quanto para outro. Então nós não podemos cometer esses erros que nós, por falta de conhecimento, estamos tendo há muitos anos, há décadas e décadas, porque a luta não é de hoje, a luta é grande, e é extensa, e é longa. É longa. E eu quero aqui, como subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, que eu estou há 9 meses na pasta, dizer a todos vocês que nós temos uma preocupação, sim, com a inclusão, com a acessibilidade. Estamos trabalhando muito para proporcionar o que for bom para as pessoas. Recentemente, nós recebemos aqui da Câmara Municipal um projeto de lei que cria o Centro Municipal de Interpretação de Libras, que não foi inaugurado ainda oficialmente, mas já faz a prestação de serviço, tanto que nós temos aqui a profissional nossa fazendo a tradução. Isso é inclusão, isso é acessibilidade. Nós temos o Joel, que é o nosso coordenador, que está trabalhando incansavelmente para levar a qualidade de vida para essa classe. Estamos trabalhando também na nossa subsecretaria com o cadastro da pessoa com deficiência, lutando em parceria com as pessoas com transtorno de espectro autista, que é um tema também muito importante dentro da nossa sociedade. Precisamos ter um olhar mais sensível para essa população. E aproveitar o momento para colocar a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos à disposição, para sentar, para discutir os assuntos, para, em parceria e de mãos dadas, fazermos a tão sonhada inclusão social, que é o que nós precisamos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Parabéns, vereador Otávio, parabéns, vereador professor André, parabéns à Câmara Municipal, que eu tenho certeza que, a partir do momento que nós finalizarmos essa audiência pública, esse leque de atuação do poder público vai aumentar. Você pode ter certeza disso. Tá? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Bom, concluídas as manifestações da mesa, nós convidamos agora a senhora Rosa Maria Batista, da plateia, que é acompanhante da senhora Sara Ramos, para suas considerações. Boa tarde a todos. Eu sou Rosa Maria. Minha autodescrição, meus cabelos curtos, estou de vestido azul marinho até os pés, uso uma máscara preta. Parabenizo essa casa por essa audiência bacana, a gente falar sobre pessoa com deficiência, sobre capacitismo. O minuto é muito rápido, né? Sou mãe da Sara, passei já bastante dificuldade por ter uma deficiência, ser mãe de uma pessoa com deficiência e em acompanhá-la nas consultas, nos médicos. As pessoas olhavam para mim e eu precisava sempre de um acompanhante comigo, porque eu era mãe, era eu que sabia da vida da Sara, eu que tinha que explicar ao médico. E sobre a instrução, ensinar as pessoas, falar mais sobre capacitismo, falar mais sobre pessoas com deficiência. Eu tenho 61 anos, sou policial civil aposentada, fiz academia de polícia, sou hoje uma universitária, eu fiz turismo
E quando eu fui fazer a minha matrícula, não tinha cota para pessoa com deficiência. Eu fiquei frustrada. Eu entrei na cota de negro. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque a pessoa com deficiência, ela é capaz, ela vai, ela se vira, ela fala por si, ela tem voz. Né? Não precisamos de ninguém estar atrás de nós para falar por nós. E é isso. Nós vamos encerrar agora convidando a senhora Ana Lúcia Serpa, que é da ANDEF, Associação de Mulheres com Deficiência, para suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Ana Lúcia, cadeirante, loira do lado esquerdo do palco. Venho parabenizar essa audiência e dizer que a pessoa com deficiência, ela está na sociedade, não só para ir no mercado ou para ir na padaria, no médico, mas ela está nos bares, ela está na noite, ela tem vida. A pessoa com deficiência hoje, nós temos um grupo que chama Dança do Ventre Sem Limites. São um grupo com mulheres com deficiência. E não são bonequinhas para aparecer para a sociedade, não. São mulheres que ensaiam, que entram no palco para dar o melhor de si, para mostrar para todas as mulheres que todo mundo pode, que vem mostrar que a dança não é o corpo, é a alma. E várias vezes a gente chegou para dançar, para se apresentar, e os palcos não tinham uma rampa. A gente tinha que se apresentar embaixo. Por várias vezes eu vou nos bares e eu não posso tomar muito líquido porque eu não posso nem ir ao banheiro. Porque os banheiros da nossa cidade não são adaptados, porque são poucos os lugares adaptados com a portinha maior, e é pouca coisa hoje. Nós crescemos muito, porque se a gente for ver hoje nessa mesa, a maioria aqui são pessoas com deficiência, que tem qualidade, que sabe o que está falando, que mudou a estrutura da nossa cidade. Foi cada um que está aqui nessa mesa com a luta que foi lá atrás. Então, eu venho aqui pedir pela cultura, pela acessibilidade, para dizer que a pessoa com deficiência tem vida noturna também. Obrigada. Só pegando uma deixa aqui, nós temos um bloco inclusivo que se chama Nada Sobre Nós Sem Nós. Um bloco que tem juntado uma galera mesmo de deficiente, que está na rua, que está alegre, que movimenta a sociedade na parte de alegria, de mostrar que nós não somos nenhum coitadinho que fica quietinho, esperando, não. Que nós estamos aqui para mostrar a alegria. E que quando a gente se aceita, a sociedade tem que nos aceitar. Então, vamos começar pela gente. E o nosso grupo é Nada Sobre Nós Sem Nós. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Ratifico a presença do vereador Edu Miranda, do vereador Ronilson Guerreiro. Agradeço o comparecimento de cada um dos convidados. Eu quero aqui fazer uma breve explanação sobre a importância dessa audiência pública. Eu estou aqui na Câmara já há 9 anos e quando a gente tem uma ideia de um projeto de lei, de algum tema de grande relevância municipal,
eu sempre procuro fazer uma audiência pública para discutir com a sociedade termos deste projeto. Obviamente que eu não iria fazer um projeto sobre capacitismo sem antes discutir com a sociedade sobre o tema. E eu quero, inclusive, que a nossa assessoria, através da Fernanda, da Nayane, encaminhe o projeto para que os convidados possam auxiliar do ponto de vista legislativo no que tange emendas, no que tange justificativa, no que tange melhoria para o projeto. Então, o objetivo principal dessa audiência pública é esse. Já há algum tempo eu tenho feito alguns projetos de acessibilidade. Claro que cometemos alguns erros, inclusive eu peço desculpa aqui para a Mirella. Nós procuramos atingir todo tipo de acessibilidade. Infelizmente, eu peço desculpas em nome da Câmara Municipal. Você que eu já vi aqui várias vezes. Você sabe que nós melhoramos muito. Afinal, a Câmara em 2013, quando eu entrei aqui, ela não tinha nem 10%, Amadeu, de acessibilidade que nós temos hoje. Então, já vou comunicar à presidência desta casa para corrigir esse erro. Eu espero que não ocorra mais. Mas no que tange o projeto, eu peço a todos vocês aqui que possam estar nos auxiliando, né? Assim como nós temos a obrigação de estar discutindo temas importantes como esse, eu gostaria muito que vocês também contribuíssem com o projeto de maneira efetiva. O projeto, ele é um projeto simples, justamente pelo motivo na qual eu aguardo contribuições das pessoas com deficiência. E faço aqui um pedido especial também ao subsecretário Amadeu, que eu conheço já há muito tempo e sei da sua competência, e já faço aqui uma congratulação ao Amadeu, que nós estamos tentando aqui na Câmara de Vereadores desde 2019, Isaías sabe disso, que eu usei a tribuna várias vezes junto com a Elga, que é nossa intérprete, para poder tirar o Centro Municipal de Libras do papel e transformar ele daí em prática, que hoje eu parabenizo aqui a Subsecretaria de Direitos Humanos através do Amadeu por ter transformado esse projeto de letra em estrutura. Hoje nós temos lá 4 intérpretes, inclusive eles estão aqui. Eu agradeço a quem está aqui fazendo essa interpretação de Libras. Inclusive a Câmara Municipal de Campo Grande está azul em homenagem aos intérpretes de Libras, que inclusive nós conversamos lá no Centro Municipal. A Câmara hoje está azul em homenagem aos intérpretes de Libras. E peço aqui, ouvi bastante aqui a doutora Tânia, que também me ajuda muito no meu mandato. Todas as vezes que é para me cobrar, ela me liga, me cobra e fala: Otávio, não é assim, tem que ser feito. E quando eu peço ajuda para ela, também ela me dá um suporte que me ajuda muito durante as discussões de inclusão e acessibilidade. E vou deixar a nossa assessoria à disposição de vocês para receber essas contribuições. Obviamente que nem todas as contribuições elas podem ser inseridas no processo. Ele tem que ter legalidade, ele tem que ter
né, um mínimo de viabilidade para poder entrar no projeto e participar aí na textualização da nossa ideia. E no mais, eu quero agradecer aqui ao meu colega, professor André, que de prontidão hoje eu convidei para estar aqui hoje comigo. Eu acho que realmente é um momento diferente para nós. Eu vejo que há muito que melhorar. Mas, como disse aqui alguns dos convidados, nós estamos cada vez mais trazendo o tema acessibilidade e inclusão para aqui dentro do plenário. Seja com projetos, seja com ideias, seja com ações, com discussões. E eu tenho certeza que essa legislatura, através da Comissão de Acessibilidade, vai contribuir e muito para a acessibilidade e a inclusão da nossa capital. O objetivo nosso é dar a possibilidade de todos nós estarmos no mesmo meio. E é isso que nós temos que oferecer como legisladores. Nada mais que isso. A oportunidade de estarmos no mesmo meio, discutindo, seja no poder público, seja no poder privado, no interesse privado, desculpa, mas estar no mesmo meio. E aqui eu digo não apenas do capacitismo, mas foi falado outros tipos de preconceito, que também, infelizmente, é uma realidade da nossa sociedade. Eu agradeço aqui a Nayane, que é a nossa consultora, agradeço a Fernanda, toda a nossa assessoria, e cada um de vocês que hoje estiveram aqui, que com certeza irão contribuir para que esse projeto vire realidade. Após ele aprovado, vai sentar. Eu vou lá falar com a Amadeu, que eu tenho certeza que a Subsecretaria de Direitos Humanos pode ajudar muito na instituição desse programa de conscientização, e nós iremos levar para o prefeito Marquinhos Trade para que essa mentalidade comece a ser implantada dentro da prefeitura e dentro da nossa cidade. Já encerro aqui a minha participação, mas coloco aqui a possibilidade do meu colega vereador professor André para fazer suas considerações. Ele agradece. E do ponto de vista bem objetivo, vamos contribuir, viu, gente? Para que esse projeto ele se transforme numa realidade. Um agradecimento também do nosso presidente vereador Carlão. E vamos lá, vamos discutir e aprovar esse projeto contra o capacitismo. Nada mais a declarar.